Eu estou aqui no que um dia foi a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Estou no ramal principal que ligava Campinas a Jaguariúna. São 24 quilômetros de distância, pelos trilhos e dormentes da antiga ferrovia. E pelo caminho, a gente vai passar por locais bem interessantes. São 6 estações centenárias, como essa daqui que eu estou passando agora, Pedro Américo. Eu vou contar histórias de todas elas para vocês. Algumas pontes bem desafiadoras e, é claro, paisagens e fazendas muito bonitas. Eu sou o Adriano, vem comigo fazer essa travessia. O pessoal costuma me perguntar qual que é a diferença de rolê para aventura. Eu costumo falar que aventura é a partir do momento que bate o arrependimento. São 6h15 da manhã e eu estou começando agora a travessia. Estou saindo aqui da estação Anhumas. É a primeira daquelas 6 estações centenárias que a gente vai conhecer ao longo do caminho. Ela foi construída em 1875, ou seja, há 150 anos atrás. Hoje ela abriga o passeio de Maria Fumaça aqui em Campinas. Passeio organizado pelo pessoal da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eu vou contar mais para vocês sobre esse passeio à medida que a gente for percorrendo aqui os trilhos da Mogiana. Estou aqui nos primeiros metros da travessia e já pude constatar o que eu já havia lido, que caminhar aqui pelo trilho, pelos dormentes, é bem mais exaustivo, requer muito mais energia do que fazer qualquer outro tipo de caminhada aí por trilhas. A gente gasta bastante energia e a mecânica da passada, da caminhada, é modificada. Não vai ser mole e vocês vão acompanhar comigo. Bora! A Companhia Mogiana foi planejada e construída no contexto da segunda metade do século XIX, no auge do ciclo cafeeiro. Sua função seria escoar a enorme produção de café, aqui do interior de São Paulo, até o Porto de Santos, através da interligação com a São Paulo Railway, em Jundiaí. O ritmo da construção foi frenético. Em menos de 3 anos, essa primeira etapa, que ligava Campinas até Jaguariúna, já estava pronta e operacional. 1h15 e 5 km depois, eu chego aqui na segunda estação, Pedro Américo. A estação Pedro Américo não estava no projeto original da ferrovia. Lá em 1877, a primeira estação, depois de Anhumas, depois de Campinas, era Tanquinho, a próxima. Pedro Américo fica pronta em 1926, com a remodelagem do leito da ferrovia. Então aqui, Pedro Américo, de pé desde 1926. 100 anos. Em sua época áurea, a Mogiana chegou a administrar mais de 2.000 quilômetros de ferrovias, entre troncos principais e ramais. A partir da segunda metade do século XX, ela entra em decadência e fecha suas portas em 1977. Passando a estação Pedro Américo, que fica a 200 metros ali para trás, a gente tem um pequeno conjunto de casas que foram construídas pela Mogiana para abrigar os funcionários que faziam a manutenção aqui desse trecho da ferrovia. Em uma dessas casas, o Rogério, que vocês vão conhecer, acabou fazendo um restaurante barra café para atender o pessoal, principalmente os ciclistas que usam essa região aqui aos finais de semana. O restaurante é muito aconchegante e principalmente ele tem um sistema de pagamento bem diferente. Vamos lá conhecer o Café com Trem e o Rogério, o cara que idealizou tudo isso. Como eu falei para vocês, esse aqui é o Café com Trem, e o nome não poderia ser diferente, né? Um restaurantezinho aqui beirando a linha, e o responsável por esse negócio aqui é o Rogério. O irresponsável. O irresponsável. Rogério, e aí? Conta um pouco da história. Qual que foi a ideia de montar esse restaurante aqui na beira da linha? Por quê? Ah, eu comecei aqui porque era casado com uma mineira que cozinhava muito bem. Mas aí dei sequência por conta da quantidade de pessoal que passa por aqui, os ciclistas, né? Tem muito ciclista que acaba vindo aqui. Muito ciclista, muito pessoal que gosta de passear no meio da natureza. Então acaba sendo um ponto de apoio, um ponto de encontro desse pessoal que vem de forma regular aqui. E quanto tempo você tem aqui já? Eu tô há 5 anos fazendo esse café. 5 anos? É. Que legal, cara. E como que é isso? O pessoal chega aqui... Ó, eu faço uma comidinha que eu tenho aqui, faço minhas comidinhas gostosas, o pessoal se serve e coloca no cofre o que acha justo pela Cada um experiência. paga o que acha que deve pagar. Não tem preço. Não tem preço. E aí, o que acharam do Café com Trem?
Bem legal, né? A iniciativa do Rogério, o local bem aconchegante, aquela comida bem afetiva, bem caseirinha de vó, muito bom mesmo. O Rogério não falou na nossa conversa, mas no final das contas ele não ganha dinheiro com isso, viu? No máximo ele empata. Ele faz mesmo para atender todo o pessoal que vem consumir essa área aqui, principalmente aos finais de semana. Os ciclistas, os malucos que nem eu, que vão fazer a travessia. E a forma de pagamento, você consome o que você quiser e paga o que acha que deve. Isso faz a gente ter esperança na humanidade ainda. Quiçá todo mundo fosse assim, todo lugar fosse assim. Quem sabe um dia. Mas bora lá, que tem bastante caminho pela frente. O passeio, se é que a gente pode falar assim, tá só começando. Todas essas construções que vocês viram, a estação Pedro Américo, aquelas casas na frente da estação, as casas ali onde o Rogério fez o café com trem, era tudo da Mogiana, foi construído junto com a estação em 1926. O problema é que em 1977 a Mogiana acaba entrando em falência e tudo isso acabou ficando jogado às traças. Foi então que em 1984 surge a BPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que passa então restaurar e cuidar desse trecho para instaurar o passeio de Maria Fumaça aqui em Campinas. É um passeio bem legal que sai lá de Anhumas e vai até Jaguariúna. É o passeio que eu estou fazendo aqui a pé. Eles fazem em um trem de época centenária, um passeio muito bom mesmo. No final desse vídeo eu vou deixar o link para um vídeo em que eu faço esse passeio. Vale a pena. E desde então eles cuidam de toda essa área. As pessoas que moram nessas casas pagam um aluguel para a BPF. Eu sou aqui de Campinas, então eu já fiz esse passeio, esse percurso aqui com a Maria Fumaça mais de 5 vezes aí ao longo dos anos, né? Começando lá na década de 90. Mas naquela época, a gente fazia todo esse percurso, não via um sinal de civilização. O máximo que a gente via era uma fazenda, alguns bois. Ultimamente, a cada ano que passa, a gente vê que a civilização está chegando mais e mais perto. Aqui um exemplo, um condomínio fechado. Então não sei por quanto mais tempo esse passeio aqui da Maria Fumaça vai ser feito por campos. Talvez dentro de 10 ou 15 anos vai ser um passeio de Maria Fumaça na rua de condomínios fechados. Não sei se vai ser tão legal. Mas enfim, é o progresso chegando. 2h30 e 10 quilômetros depois, eu chego aqui na estação Tanquinho. Lá em 1877, essa aqui era a primeira parada depois de Campinas, depois de Anhumas. Como eu falei para vocês, Pedro Américo foi construído só em 1926. Esse local aqui, Tanquinho, tem esse nome porque aqui tinha toda uma estrutura para lavar e higienizar os carros de trem. Naquela época sujava muito, era tudo a carvão, vapor, enfim. Então aqui os trens paravam e tomavam aquele banho. Daí o nome Tanquinho. Esse local aqui, ele é de 1926 também, a mesma época lá de Pedro Américo. Por quê? Em 1926, a ferrovia sofre uma atualização, o leito dela é deslocado 200 metros aqui para o local onde a gente está, e a estação original é demolida e reconstruída aqui. Então esse prédio que vocês vão ver agora é de 1927. Parei uns 10 minutinhos aqui em Tanquinho, aproveitei para encher a garrafinha de água, vi o trem passar, vocês também viram, e partiu, porque eu não cheguei nem na metade do caminho ainda. Bora! Onze e meia da manhã, 12 quilômetros certinho, estou na metade do caminho. Se eu pensar no copo meio cheio, só falta metade. Se eu pensar no copo meio vazio, ainda falta metade.
Bora! E agora, hein? Com 14 quilômetros de caminhada, a gente chega aqui na estação Desembargador Furtado. Essa estação foi construída para atender uma das maiores fazendas cafeeiras daquela época, de propriedade de Desembargador Furtado. Como vocês podem ver, ela não está nas mesmas condições de preservação que as outras estações mais para baixo no percurso. Como as outras, foi primeiramente construída em 1877, 200 metros para a esquerda, e em 1926, com a recolocação do leito da ferrovia para cima, ela foi reconstruída aqui. Então esse prédio que vocês estão vendo é de 1926. Cara, sinistro, hein? Macabro. Se fosse à noite eu já dava o pé daqui. Agora é 1h da tarde e eu tô literalmente torrando. Deve estar uns 30 graus, mas enfim, caminhar acaba elevando a temperatura ainda mais. Pô, Adriano, mas por que você foi de calça e camisa comprida? Cara, você nunca vem fazer trilha no meio do mato com pouca roupa, né? O mínimo que você vai usar é uma calça com uma camisa de manga comprida, né? Eu ainda dei uma vacilada porque eu vim de tênis e essas pedrinhas aqui, elas doem bastante a hora que você pisa, porque o solado não é tão grosso assim. Devia ter vindo de botinha de caminhada. Mas enfim, fica a dica aí, cara. Você vai fazer trilha no meio do mato, quanto mais roupa melhor, viu? 17 quilômetros e eu chego aqui na estação Carlos Gomes. Vocês viram nas imagens que eu cheguei junto com a Maria Fumaça, mas a Maria Fumaça estava voltando, né? Já bateu lá em Jaguariúna e estava voltando e eu ainda tô indo. Aqui a estação Carlos Gomes é bem interessante porque ela é o pátio de manutenção da ABPF. Vamos conhecer algumas dessas máquinas que estão sendo arrumadas por aqui. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF, já falei para vocês dela no vídeo de hoje, é uma associação sem fins lucrativos, que ela é gerida e tocada por pessoas aficionadas aí pela história das ferrovias no país, e ela é uma entidade nacional. Aqui é o Pátio Nacional de Manutenção e Restauro da BPF, então aqui a gente tem, eu diria, centenas de máquinas em diversos estados de conservação, algumas só ajustando algumas coisas, outras que precisam de restauro completo, mas aqui é o pátio principal do país,
da ABPF, e aqui eles recebem os carros, muitas vezes em condições deploráveis, fazem a manutenção, fazem o restauro e devolvem para funcionar, para manter viva a memória da ferrovia aqui no Brasil. Eu gostaria de ficar mais e fazer mais algumas imagens para vocês, mas realmente eu tô com o tempo bastante contado. Se vocês quiserem que eu volte aqui, faça imagens e conte mais a história aqui do pátio de manutenção da ABPF, deixem aí nos comentários. Se tiver bastante gente interessada, eu volto aqui e faço um vídeo só da Estação Carlos Gomes. Agora, vamos continuar. Três horas da tarde, chego agora na marca dos 20 quilômetros. Olha, cansado eu tava lá no 16. Mas vamos que vamos. Segundo meus cálculos, mais uma horinha de caminhada, eu tô lá. Não tá sendo fácil não, viu? Como eu falei desde lá do começo, andar em cima dessas pedras aqui é tarefa bem complexa. Mas bora lá, tá quase chegando. A vista compensa. $22 quilômetros, tô chegando, falta pouco. Agora eu acabei de chegar aqui na plataforma que faz a transposição do rio Jaguari e sai efetivamente lá na estação de Jaguariúna. Aqui o terreno é bem mais fácil de andar, viu? Agora eu tô passando por cima do rio Jaguari, que dá nome à cidade de Jaguariúna. Aqui nos últimos metros da travessia, eu tô bem cansado, foram 22 quilômetros até agora, e o meu pé tá literalmente em frangalhos. O pé inteiro, mas especialmente a sola do pé, porque eu fiquei 5 horas e meia pisando naquelas pedras pontudas que vocês viram. Então meu pé tá todo, entre aspas, massageado. Vivendo e aprendendo. Eu cheguei tão cansado lá na estação de Jaguariúna que até esqueci de fazer a finalização do vídeo. Mil desculpas, mas bora lá, vamos fazer aqui a finalização em tempo de edição. Eu cheguei lá na estação, em Jaguariúna, 15 para as 4. Como eu havia saído de Campinas 6h15, isso dá um total de 9 horas e meia. É o tempo que eu levei para percorrer Campinas-Jaguariúna. Dessas 9 horas e meia, 5 horas foram de movimentação. Ou seja, tempo que eu estava me deslocando. O resto é tempo descansando, gravando, enfim. Cheguei lá em Jaguariúna, a estação de Jaguariúna tem uma história muito semelhante com as demais. Ela foi construída em 1926, já no momento em que a linha sofre a alteração ali no leito dela. E hoje ali é um local turístico. Existem restaurantes, barzinhos, a galera frequenta bastante por lá, é bem legal. Inclusive no passeio de Maria Fumaça, fica 1 hora e meia parada lá na estação de Jaguariúna, que é para o pessoal almoçar, comer o lanchinho, visitar as feirinhas. Enfim, tá terminando aqui essa aventura. Foi bem legal, eu me surpreendi, eu achei que não seria tão legal assim e também achei que não seria tão pesado. O cascalho realmente dificultou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para o algoritmo do YouTube achar que eu sou um cara interessante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, porque aventuras como essa que você acabou de assistir, tá cheio por aqui. É só procurar e se divertir. Obrigado pela audiência, obrigado por assistir o vídeo até agora. Até a próxima. Tchau.